seu, Johnny. Muito boa noite a todos vocês que nos assistem aqui no nosso Lead Talks. Hoje, 10 de agosto, segunda-feira, começamos a semana aqui com um tema muito interessante, voltado aqui para o varejo. O tema de hoje é transformações no comércio e tendências do e-commerce no pós-pandemia. Eu vou ser muito breve aqui na nossa introdução, porque nossos convidados são mais que especiais aqui. O João Teixeira, vice-presidente da VTEX, o Stefano Engelhard, vice-presidente do Carrefour, o Juliano Otta, presidente da Telha Norte Tumeleiro, desculpa se eu pronunciei errado aqui, Juliano, e o Mário Lafitte, vice-presidente de marketing da Samsung. Hoje, quem toca nosso talks e nosso debate, nosso anfitrião, é o Marcos Gouveia, presidente do Lead Comércio, e o Luiz Fernando Furlan, chairman do Lead. Passando aqui rapidamente a dinâmica, nós teremos as apresentações iniciais aqui relativamente rápidas, começando pelo João Teixeira, depois o Stefani, seguindo o Juliano Otta e terminando com o Mário Lafitte, onde vão abordar, primeiro contar um pouquinho das suas empresas, mas abordar um pouquinho do tema aqui dessas transformações e tendências do e-commerce no pós-pandemia, e depois o nosso Marcos Gouveia de Souza já toca para o debate. Eu lembro a você que nos assiste, mande sua pergunta através da caixa de mensagem. Muito, muito importante a participação de vocês. Nós sempre deixamos um tempo aqui para direcionar as suas perguntas. Então, sem mais delongas, eu vou passar ao Furlan fazer uma breve saudação e o Furlan já passa ao nosso anfitrião, Marcos Gouveia, para dar início. Furlan, boa noite. Boa noite a todos. Eu tenho muita satisfação de participar hoje desse encontro, porque esse é um tema de grande utilidade nesse momento. Eu vejo empresas, setores que estão tendo que se reinventar nesse processo da pandemia, alguns até perecendo, fechando, desaparecendo, e outros que encontraram o caminho. Então, com essa riqueza de participantes hoje, de opiniões de diversos ângulos, nós vamos ter a possibilidade de compartilhar com os nossos associados do LEAD essas experiências que podem servir no seu dia a dia. Portanto, aqueles que estão participando, eu estimulo para que façam perguntas, e nós vamos ter a coordenação do Marcos, que é professor, craque nesse assunto. Só faltava ele ser palmeirense para estar festejando hoje. Não é isso? Marcos? Com a palavra, então. Estamos indo muito bem na apresentação até tocar nesse assunto. Mas... Deve ter sido eliminado antes do tempo, né? Bom, gente, boa noite estar com esse grupo aqui. Acho que foi bem frisado pelo Johnny, pelo Furlan. Se tem algo que a pandemia transformou no mundo, é a relevância do e-commerce. Na realidade brasileira, é importante lembrar que em 2019, as vendas totais do e-commerce giraram em torno de 67 bilhões de reais. E já agora, estima-se que este número deverá superar os 100 bilhões de reais, e eu não ficaria surpreso se fosse a 110 bilhões de reais. Isto porque, pela contingência do isolamento, mas também pela afinidade que se criou para muitos consumidores, esta proximidade e o uso do e-commerce, ele incorporou elementos que, sim, sem dúvida nenhuma, vieram para ficar e vão continuar. Se do lado do varejo trouxe a oportunidade de expandir negócios, do lado da indústria fornecedora e das marcas, trouxe a oportunidade de se aproximar dos consumidores finais e criar um canal direto de relacionamento digital. Sobre tudo isso, nós vamos estar conversando juntos à medida que avançarmos após as apresentações iniciais dos nossos convidados. E vamos começar já exatamente com o João Teixeira, da VTEX. João, boa noite, obrigado por estar com a gente. Microfone fechado, João. Opa. Aí. Bora.
Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse debate que certamente vai ser riquíssimo aí. Eu sou responsável pela VTEX Brasil, do ponto de vista de vendas, e a VTEX é aí uma empresa de e-commerce, começou no Brasil em 1999, 2000, e hoje nós temos aí 2.700 clientes em 25 países, com muito orgulho aí, presentes aí no quadrante do Gartner, do IDC. Então, a gente tem feito um trabalho bastante forte aí para ajudar os lojistas. A pandemia, ela trouxe, o mundo ele dormiu analógico e acordou digital, né? O que era para ocorrer uma transformação digital aí nos próximos 5 anos, 3 anos, isso foi antecipado para os dias de hoje, tá? A VTEX, por ser aí uma plataforma na nuvem, SaaS, né, e um código único, ela tem a possibilidade de ter uma adaptação e uma evolução muito dinâmica. A gente acaba fazendo 30 a 40 updates, atualizações por dia na plataforma. E a nossa preocupação inicial com os lojistas foi apoiá-los, dado que a maioria dos lojistas estavam com as suas lojas fechadas, né? Então, só para dar uma rápida ideia do que a gente fez aí nesse período, nós desenvolvemos uma funcionalidade chamada Social Selling, que permite a qualquer funcionário ou qualquer vendedor colocar aí no carrinho o produto, os dados cadastrais do cliente, os dados de entrega e cartão, e enviar via WhatsApp, Facebook, SMS, e-mail, qualquer mídia social, para que o consumidor possa rapidamente clicar e comprar. Outra funcionalidade super interessante que a gente fez nesse novo normal foi a venda por streaming. O que nós estamos fazendo aqui hoje é uma comunicação usando o streaming. Por acaso é o Zoom, poderia ser qualquer outra ferramenta de streaming, e a gente desenvolveu uma integração que permite você fazer venda por streaming. Então, depois, para quem tiver curiosidade, a loja dengo.com.br, que é uma loja de chocolates, ela tem um canal de venda ao vivo por streaming. E isso ajuda muito porque o lojista está com a loja fechada e está demonstrando seus produtos da prateleira, da gôndola e fazendo a venda. Outra funcionalidade fantástica que muitos clientes estão usando é o auxílio emergencial. A gente rapidamente integrou com a Caixa para que os nossos lojistas tivessem disponíveis o cartão do auxílio emergencial, daquele limite de R$600, para que os consumidores pudessem comprar dos seus sites, principalmente alimentação, coisas de primeira necessidade. E, por fim, visita agendada. Então, uma ReHap, você tem uma senhora que quer comprar um presente para o seu netinho, ela pode fazer um agendamento determinado horário na loja fechada. Então, isso foram algumas iniciativas, e ao longo do debate a gente pode ir falando de outras, mas essas foram algumas iniciativas aí que a VTEX fez para ajudar esse mercado aí. Obrigado. Obrigado a você, João. Stefani. Está fechado o microfone, Stefani. Museus. A gente já faz tempo que a gente faz live, mas a gente ainda não tem um reflexo de apertar no microfone. Boa noite a todos. Muita satisfação poder falar aqui sobre essa temática. O Carrefour, o Grupo Carrefour é um grupo que tem 60 anos, inventou o consumo de varejo alimentar de massa, ou seja, o hipermercado, né, que é uma loja que tem alimentos e não alimentos, faz 60 anos. Chegamos no Brasil há 45 anos, estamos no ano de realmente comemorando esse aniversário de 45 anos de presença no Brasil. Fomos físicos, ou seja, o grupo nasceu realmente na era do físico, do brick and mortar. Ficamos durante décadas crescendo realmente na economia do físico. Em 2017, o Grupo Carrefour ficou durante muito tempo fora realmente dessa rota da digitalização do e-commerce, por motivos
sabe, nascemos no físico e foi um passo muito difícil para nós entender que era realmente fundamental fazer esse passo, e a gente começou muito tarde, no fundo. O Carrefour Brasil lançou o e-commerce em 2008, não alimentar, fechou em 2012, eu quero relembrar essa história, é importante. A plataforma não estava tudo, muitas coisas erradas, era um modelo de negócio que não funcionava, reabrimos de novo, relançamos o e-commerce, uma plataforma de e-commerce em 2016, foi não alimentar, e o alimentar em 2017. E em 2017, tivemos um plano muito claro, que tem 2 pilares, e que eu quero relembrar, que o primeiro pilar ser o líder da transição alimentar, ou seja, propor alimentos de qualidade para todos, ou seja, democratizar alimentos de qualidade para todos. Parece simples, mas não é tão simples. E como que eu consigo, na verdade, fazer esse movimento de alimentos de qualidade para toda a população? Então, através da marca própria, que é o principal eixo de trabalho nosso. Segundo ponto, digitalização. Ou seja, a empresa realmente estava muito atrasada na questão da digitalização, quando a gente lançou esse plano em 2017. A gente criou, inclusive, uma vice-presidência de e-business, que tinha como propósito justamente de fazer acontecer a digitalização dentro da empresa. O Marcos, inclusive, participou de reflexão sobre essa temática. Começamos com alguns passos e aos poucos realmente a gente começou a se organizar para que isso se torne uma realidade. Lançamos, como eu falei, o e-commerce alimentar em 2017. O e-commerce alimentar é bastante complexo, não funcionava realmente em lugar nenhum do mundo, até a gente vai se lembrar que o Whole Foods foi comprado pela grande empresa, agora me escapou, não. Amazon. Amazon. Foi comprado pela Amazon, e realmente o modelo, até esse modelo não funciona bem. Então, não estava funcionando bem. O que eu queria dizer, a pandemia, realmente, ela acelerou. O que eu quero dizer, meu ponto aqui, é que a pandemia, na verdade, foi um momento de aceleração dos movimentos. No segundo trimestre de 2020, nós fizemos o plano que a gente tinha previsto fazer em 3 anos. Ou seja, a nossa visão é o seguinte, é que o consumidor, no início, ele estava buscando mais segurança, sem dúvida. Então, o varejo alimentar é uma atividade essencial, as lojas físicas ficaram abertas, mas, sem dúvida, o consumidor ele teve um driver muito importante de segurança. O e-commerce, ele foi puxado justamente, alimentar, foi puxado pela questão de segurança do consumidor, não querendo se deslocar, não querendo ir em lugar nenhum para fazer compras. Começou realmente a usar cada vez mais esse canal de distribuição, de venda, que é o e-commerce. Então, no nosso caso, a gente teve o número de pedidos que foi multiplicado por 5 em menos de 45 dias. Ou seja, realmente uma aceleração muito forte, e nós decidimos, antes da pandemia, de fazer parcerias do last mile, ou seja, de entrega rápida dessas compras, e que foi bem sucedida. Então, realmente, temos uma expansão muito grande no Brasil inteiro, desse e-commerce alimentar, junto com esses parceiros. Nós temos, hoje, realmente uma aceleração, como eu falei, e que faz que nosso e-commerce está crescendo e já tem uma representatividade muito grande dentro do ecossistema Carrefour. Isso que é importante. A gente pensou, a gente estava olhando antes, pouco tempo atrás, cada formato como formato, a gente começou a pensar em omnicanalidade, ou seja, o cliente, como que ele pode comprar a qualquer momento, em qualquer formato, sendo o mesmo cliente para todo esse ecossistema. E realmente isso foi um ponto de aceleração. A gente viu essa parte crescer de uma forma significativa. Então, eu fico à disposição para perguntas daqui a pouco, Marcos, sobre essa questão.
Obrigado, Stefani. Agora é com você, Juliano. Fala um pouquinho do momento. Obrigado, Marcos. Obrigado, Furlan. Obrigado, Johnny. Prazer aqui estar com vocês mais uma vez. Bom, começando pela Saint-Gobain, a Saint-Gobain é um grupo de origem francesa, assim como é o Carrefour. É um grupo de 355 anos, então a gente costuma dizer que é uma startup de 355 anos, que foi fundada lá atrás por Luís XIV e que atravessou esses 3 séculos e meio aí com diversas reinvenções, inovações e recriações, né? E a empresa foi se diversificando, desinvestindo, investindo, e ela se fixou hoje como um grande líder na construção sustentável, né? E há 24 anos exatamente atrás, né, em 96, ela se aventurou no comércio, né, no atacadista e no varejista de materiais de construção, que hoje representa metade do faturamento de 40 bilhões de euros do grupo, né? Então já é uma atividade extremamente importante que complementa a atividade industrial de fabricação de materiais de construção, mas que é totalmente independente, né? Tem uma parede chinesa para dividir essas duas atividades. E aqui no Brasil, o Grupo Saint-Gobain é um grupo extremamente enraizado, com 80 anos de presença, com todas as atividades do grupo representadas, inclusive o varejo. O varejo é uma atividade de materiais de construção que está no Brasil e na Europa. Então, nós temos essa responsabilidade com as bandeiras Telhanorte e Tumeleiro de representar o grupo nesse segmento de home center. Nós somos um home center de 73 lojas, somos um dos líderes desse mercado extremamente fragmentado ainda no Brasil, com grandes desafios que também está sendo desafiado, e principalmente depois dessa pandemia. É um setor, como todos conhecem, de obra, é um setor ainda muito carente de serviços, é um setor ainda com muitas dores, muitas fricções, então certamente o comércio de materiais de construção também o é. E nós estamos aqui para facilitar a obra dos nossos clientes durante esse período tão dolorido, né? E certamente o que a gente vai discutir hoje do digital e dessas evoluções do e-commerce vem a endereçar um ponto importante. Bom, o que eu posso falar da pandemia é que ela, de certa forma, apesar de todos os problemas, logicamente, não vou nem me alongar nesses problemas tão dramáticos que tem causado, para o nosso setor ela tem sido muito benéfica, porque tudo agora está centrado em casa. Então tem o home-centric, então todo mundo estuda, todo mundo trabalha, todo mundo faz academia, todo mundo tem um lazer dentro de casa, pelo menos por enquanto. Isso tem provocado algumas mudanças no comportamento, inclusive no comportamento de compra. Todo mundo está comprando um pouco mais para sua casa, tanto para manutenção, reparo, porque a gente está usando mais os equipamentos da casa, como também para melhorar. Aquela parede que você olhava uma vez por ano, você está olhando talvez 3 ou 4 vezes por dia. E aí você está achando defeito. Então você está indo comprar coisas de decoração, pintura, trocar o piso, etc, etc. Então a gente está vivendo um boom que não estava esperado nesses últimos 2 meses, com crescimentos acima de 2 dígitos, o que tem favorecido muito, eu acho que os pequenos comércios e também o home center, que tem tirado uma grande vantagem nesse sentido. E aí também eu tenho o nosso papel social, e com isso a gente está retribuindo, criando diversos serviços para os pequenos negócios, mas o que ficou muito claro durante essa pandemia, a gente viu os nossos clientes, né, que estavam em casa, e também até mesmo os clientes profissionais que não estavam podendo fazer as obras, sofrendo uma precariedade tremenda. E eu acho que foi um momento de muita empatia. E eu acho que todos os negócios, eu acho que eles conseguiram sentir os seus clientes muito mais próximos nesses momentos, que são os momentos de limite, né? Às vezes a gente está num limite de euforia, e nesse caso foi de precariedade, a gente sentiu melhor os nossos clientes. E com isso, a gente se aproximou e começou a fazer mais serviços, eu acho que como todas as outras empresas. Então a gente aprendeu que, na verdade, essa pandemia, ela teve diversos resgates. Não foi só a inovação que ela provocou. Não foi uma aceleração só do e-commerce. Eu acho que ela teve diversos resgates que talvez a gente tenha que fazer um esforço para manter. E um dos resgates, justamente, é essa empatia. Essa empatia que nos permite ter realmente o foco no cliente. Eu costumo brincar que no varejo não tem uma pessoa que fala que não tem foco em clientes e pessoas. Mas se você for analisar de verdade, você tem pouca gente que é realmente focada em clientes e em pessoas. Porque normalmente as pessoas são focadas em vendas e não em clientes. Então, vender o que eu tenho no estoque, não necessariamente o que o cliente quer.
Em pessoas, muita gente é focado no oba-oba, de tapinha nas costas. Mas focar em pessoas é realmente ver as dores das pessoas, dos colaboradores e servir os colaboradores. E o que a gente viu nessa pandemia é tudo isso. A gente serviu bem os clientes, o que eles querem comprar, e os nossos colaboradores, por exemplo, com as dores que eles têm, dando ajuda para eles. Então, acho que o grande desafio, talvez como pano de fundo, e depois a gente pode entrar nos outros assuntos para essa reflexão, é a questão do engajamento. Para a gente ter engajamento, a gente precisa ter empatia. E por que o engajamento eu acho que é tão importante nesse momento? Cada vez mais a gente tem um cliente que é volúvel. O cliente com digital é um cliente difícil de capturar. Para qualquer empresa, você não vai conseguir mais capturar o seu cliente como capturava antigamente. Porque antigamente, se o cliente estava na loja, você tinha um vendedor para prender ele e não deixar ele sair até ele fechar o pedido. Aquele famoso vendedor chato. Hoje em dia, o cliente ele sai da sua alçada, mesmo que ele esteja fisicamente na sua loja, porque ele já comprou, inclusive, dentro da sua loja de um concorrente. Então, a gente não vai mais poder contar com as armas que a gente tinha no passado. Vai ser importante continuar tendo as armas do passado, mas a gente vai incorporar outras armas. E quais são as outras armas? A comunicação vai mudar de figura. A gente não pode mais comunicar da forma antiga. Então, a gente precisa ter conteúdos relevantes. A gente precisa cada vez mais ser relevante com o consumidor. Mas isso não basta. Ser relevante na hora que ele quer. Acho que o João falou do live marketing, do social commerce. Por que isso está explodindo? Porque ali a gente está comunicando com o cliente, talvez fazendo promoção, no momento em que ele está navegando na rede social, ou quando ele está no streaming, quando ele está numa live, ou quando ele está no YouTube. Esse é o grande desafio, eu acho, que do engajamento que a gente vai ter. E ele é aumentado, esse desafio, porque a gente tem a aparição aqui dos ecossistemas, e talvez o Carrefour vire um grande ecossistema, né, do tamanho aí do Magalu e outros que são fortes no Brasil, e esses ecossistemas estão investindo demais. Então, players como eu, por exemplo, que sou um player de um tamanho considerável para um mercado específico, eu sou muito pequeno para um player grande como o Magalu, até mesmo como o Carrefour. Então, o desafio é maior ainda de relevância, como que eu posso trazer relevância? Porque esse debate vai definir se eu vou conseguir ganhar dinheiro ou não, porque o custo de aquisição é muito grande de um cliente. Então, se eu não conseguir engajar meu cliente quando ele estiver aqui, o custo de aquisição está explodindo. Então, tem um grande debate muito interessante de pano de fundo de como que a gente vai capturar ou manter esse cliente dentro do nosso ecossistema ou da nossa empresa, sem ter que gastar mais para trazer os clientes. Mas isso eu acho que a gente pode debater durante a conversa nossa aqui. Ótima introdução, Juliano. Já colocou uma série de pontos que, sem dúvida, vão determinar as próximas participações. E vamos ouvir agora, então, o Mário Lafitte, falando sobre ele e sobre Samsung. Olá, boa noite a todos. Agradeço, Marcos, a você, agradeço ao João Dória Neto e ao nosso ministro Furlan, nosso grande guru, durante todo esse tempo. E muito mais agora nesses desafios da pandemia. Para mim é uma satisfação dividir essa live com os convidados. Todos eles têm alguma relação com a Samsung ou comigo, né? O João Teixeira da Vitex. Vitex é a plataforma escolhida pela Samsung para operar em toda a América Latina. Então, temos uma conexão muito forte com a Vitex. Antes de eu descrever os próximos, eu queria dizer assim, eu trabalho no escritório regional da Samsung, então nós somos responsáveis pelas operações em toda a América Latina, incluindo o México. Então, tudo que a gente for conversar aqui não é exclusivo de Brasil, é exclusivo dos nossos vizinhos, né? O Stephanie do Carrefour, além de grande amigo, também é nosso parceiro de negócios, muito importante para nós aqui no Brasil. Juliano, estou te conhecendo hoje, mas olha, o que eu gastei de material de construção na sua loja nessa pandemia e nos 6 meses anteriores, olha, não está no gibi, viu? Porque eu estava terminando a reforma em casa e a gente comprou a maior parte do material lá. Aliás, minha esposa está assistindo, ela está ouvindo falar isso para você. Então, é uma satisfação grande a gente estar aqui com vocês. Eu queria falar para vocês assim três pontos, fazer a linha do tempo, né? De onde viemos, onde estamos e para onde vamos. De onde viemos? Viemos de uma América Latina, assim, antes da pandemia. Viemos de uma América Latina que já estava ensaiando uma transformação digital. Havia iniciativas em todos os países, foi citado aqui Magalu, já com uma grande força e uma grande
vontade de se transformar em uma empresa digital, trabalhar no online. Então, todo esse movimento já estava surgindo na nossa região, em todos os países, ora empresas mais avançadas, ora empresas mais atrasadas. E onde estamos? Estamos efetivamente onde já foi comentado. A pandemia foi um elemento acelerador dessa transformação, né? Eu acho que nós avançamos aí 5 anos em 5 semanas em diversos aspectos nesse sentido, né? Tanto as nossas empresas, nossos parceiros, quanto a sociedade, as pessoas. Então, pessoas que nunca entraram na internet, passaram a entrar na internet. Pessoas que nunca fizeram uma compra online, passaram a fazer compras online, né? Eu tenho um grande exemplo. Na minha casa, minha mãe tem 80 anos, 80 e alguns, ela tem o seu celular, Samsung Galaxy S9, o S10, já usava o WhatsApp para se comunicar com a família e tal, mas nunca tinha comprado nada online. Hoje ela compra o almoço, o jantar, faz as compras no Carrefour, recebe em casa. Então, ela tem uma experiência online muito, muito conveniente para ela. E eu acho que ela não vai voltar a fazer o supermercado como ela fazia antigamente. Talvez ela continue, mesmo após a pandemia, fazendo esse mercado online. Então, houve uma transformação dos nossos negócios e dos nossos clientes, de uma velocidade muito grande. E é lógico, qualquer velocidade muito grande causa estresse em alguns projetos, em algumas situações. E para onde vamos, né? Bem, eu acho que nós, latino-americanos, gostamos de loja, nós gostamos de tocar no produto, nós gostamos de vivenciar esse produto de uma maneira mais intensa. Gostamos de dividir experiências, né? Então gostamos de conversar com o promotor de vendas ou o vendedor na loja, faz parte da nossa cultura, e eu acho que a loja vai voltar a ter a sua importância muito grande nos nossos negócios. Claro que a loja, pós-pandemia, deveria ser uma loja onde a experiência com o produto fosse importante e fosse contundente para justificar o movimento do consumidor da sua casa para a loja, e que a loja possa reproduzir alguns pontos positivos do ambiente online, né? Que eu acho que aí sim é um ponto em que as lojas na América Latina precisam melhorar. Por exemplo, apenas um exemplo, um checkout mais fluido, né? O que acontece no ambiente online? 2 cliques, talvez 3 cliques, a compra está feita e é só esperar receber em casa. Às vezes, na loja, você tem que passar, a loja física anterior à pandemia, você tinha que passar por mais do que 2, 3 passos para você levar o produto para casa, não era só você passar o cartão de crédito. Então, acho que as lojas precisam crescer nessa experiência do consumidor mais fluida, principalmente no checkout, e precisam crescer no valor agregado à visita em termos de ter uma experiência de marca, onde cada marca possa vender mais as suas soluções, os seus produtos nesse ambiente. Então, eu acho que para onde vamos é um mundo onde a combinação do online e do offline será vencedora aqui na América Latina. Lógico, temos uma infinidade de gargalos entre logística, bancarização. Há países onde a bancarização ainda é deficiente, né? Países grandes, como o México, né? A penetração do cartão de crédito ainda é muito inferior ao Brasil. Mas esse é um caminho sem volta. E a gente está muito, muito feliz de fazer parte desse momento da história. Muito obrigado, Laffitte. O Furlan, não sei se o Furlan está nos acompanhando, se ele queria fazer algum comentário, mas ele tem... Eu quero sim. Por favor. Olha, você sabe que eu já fui do comércio também, né? Comércio e importação. E eu fiquei com uma curiosidade muito grande para entender com essa desintermediação que está sendo usual hoje em dia, né? Qual é o papel das marcas? Então, o Carrefour falou da marca própria, que em alguns países, né, Inglaterra, França, é uma parcela relevante das vendas, né? E principalmente alimentares. E no Brasil ainda é uma coisa que eu não diria que não pegou, mas ela é ainda lenta, né? Marcos, para quem você dirigiria essa pergunta? As marcas perdem ou ganham relevância?
Ótimo tema, Furlan, e estamos absolutamente sintonizados, viu? Porque uma das perguntas que eu tinha anotado aqui para colocar para o Stefani é um pouco dessa colocação que você fez. O que nós temos aqui no painel, nós temos uma Samsung que tem indústria, tem marca e tem canal exclusivo e trabalha com todos os outros canais. Mas temos também a Saint-Gobain, que nasceu indústria e incorporou varejo, tá certo? Bom, esse é um jogo que está sendo jogado no mundo, né? A indústria vai ao consumidor final por necessidade de ter essa conexão direta e o varejo trabalha a marca própria para criar uma certa independência e melhorar resultado e rentabilidade. Stefani, a realidade do e-commerce e esse crescimento enorme que nós temos assistido agora e que o Furlan bem destacou, que tem consequências nas estratégias de marca própria, vão reconfigurar o papel e as participações dos agentes que atuam no consumo? Bom, eu acho o seguinte, eu acho que é um mix, na verdade, né? Na questão do varejo alimentar, nós temos realmente um propósito de poder democratizar o consumo de qualidade. Para fazer isso, realmente a marca própria, sem dúvida, é fundamental. E o Furlan falou muito bem, na Europa, nos Estados Unidos, em outros países mais maduros em termos de consumo, realmente a marca própria no varejo alimentar tem uma porção das vendas que é muito mais importante do que no Brasil. Nós, por exemplo, aqui passamos de 2 anos atrás a 7% da nossa venda, que era marca própria, para hoje mais ou menos uns 14, 15%. Então, um crescimento muito forte. Mas eu não vejo uma substituição total pela marca própria das marcas. Ou seja, é um mix que vai fazer, a gente vê mais uma situação de um mix para o futuro, ou seja, tendo marcas e tendo a nossa própria marca convivendo juntos na mesma loja. Dificilmente a gente vai, nosso objetivo é crescer ainda mais a marca própria, sem dúvida, nós queremos atingir um objetivo um pouco maior do que o que já alcançamos, mas sem dúvida vai ter uma convivência das marcas. Se falou muito bem, a indústria tem um movimento da indústria para fazer realmente uma venda direta com o consumidor final. E da mesma forma, o varejo, de uma forma geral, e alimentar, está crescendo na marca própria. Eu acho que nós vamos ter essa tendência, provavelmente para os próximos anos, de reforçar a nossa marca própria, mas eu não vejo um Carrefour tendo só produtos alimentares de marca própria, não. Eu não vejo isso acontecer. É interessante, porque toda vez que nós falamos em marca própria, a gente tem sempre o parâmetro do setor alimentar, que é a grande referência europeia, norte-americana e brasileira. Mas, se pensarmos um pouco, nós vamos ver que os 4 líderes do setor de vestuário e moda no Brasil são praticamente 100% marca própria. Renner, Riachuelo, C&A, Marisa, são praticamente 100% marca própria, e a reinvenção do negócio aconteceu através da marca própria. Mas a Zara? A Zara. Que é a empresa mais valiosa da Espanha, já há muito tempo, ganhando dos bancos e tudo. Bom João, Teleanorte tem marca própria? Deixa eu ligar aqui o som. Tem sim, Furlan. Tem marca própria. Inclusive, tem algumas categorias, como, por exemplo, de decoração, que se assemelha muito à moda, né? Elas são praticamente de marca própria, né? Então, a gente tem essa estratégia de fazer o nosso sourcing, fazer coleções, como fazem as categorias de moda, e é uma brincadeira que a gente gostou, né? Logicamente, ela não se aplica a toda a cadeia, porque é muito diferente quando a gente está falando de decoração, quando a gente está falando de produtos mais técnicos, que tem uma especificação do pedreiro, por exemplo, né, ou do eletricista, ou do pintor, né, que aí tem marcas renomadas, e, por exemplo, o pintor não vai pintar
O pintor de coral, ele vai pintar com coral, o pintor de souvenir ele vai pintar só com souvenir e ele não vai colocar em risco a reputação dele, então é uma construção diferente, né? E até aproveitando esse gancho, Furlan, e pegando o ponto do Lafite, né, sobre a questão do ponto de venda, né? Uma coisa que para mim ficou muito claro no papel, né? E aí eu fiquei pensando um pouco no papel do comércio. O que é o papel do comércio hoje, né? Porque o papel do comércio, tradicionalmente, foi sempre ser um intermediário. E alguns intermediários tinham uma relevância maior que outros. Hoje em dia, o comércio que apostar em ser só aquele middleman, aquele intermediário, vai morrer. Porque a indústria vai conseguir suprir isso, porque ela já chegou no consumidor, está mais próximo. O comércio que vai ser relevante é aquele que achar qual o problema que ele vai resolver. Então, não é se ele vai saber resolver um problema direito. Ele tem que achar primeiro, a chave da sobrevivência vai ser assim, eu preciso achar um problema que eu preciso resolver. Graças a Deus, no meu setor de reforma, eu tenho tanto problema para resolver que minha sobrevivência, se eu fizer direitinho, ela está garantida. Então, o que eu vejo o comércio em geral como pontos a resolver? Uma das tendências do consumidor hoje é a busca pela ultraconveniência, né? Teve até um estudo da BEM que trouxe isso muito claro, né? Que a gente viu recentemente, inclusive no IDV, que o consumidor, por essa fluidez que ele busca, né, por ele ser esse consumidor que troca muito fácil, ele quer ser ultra conveniente, como o Mário falou. Ele não quer mais esperar na fila, sendo que ele pode dar 2 cliques e ele comprar na internet. Então, a loja física e os comerciantes, eles precisam dar conta muito bem da logística e da conveniência. A gente sempre falou, né, que o ponto de venda com a internet virou ponto de experiência, mas eu acho que ele virou ponto de experiência e ponto de conveniência. Então, para retira rápida, para fazer o drive-thru, quando o cliente quiser, para ele comprar alguma coisa, experimentar alguma coisa quando ele quiser, mas tudo isso de forma fluida. É muito fácil de falar, muito difícil de fazer. E o outro problema que eu vejo que alguns segmentos conseguem resolver, e só o comércio vai conseguir resolver, a indústria não vai estar tão próxima, a questão da educação, da assistência, do aconselhamento. E no meu caso aqui da reforma, é uma coisa que todo mundo precisa, né? Porque afinal a gente reforma 2 ou 3 vezes na vida, mas a gente faz isso depois de 5 anos que a gente fez, né? Só os loucos que reformam depois de 1 ano, né? Depois de tanta dor, mas as pessoas normais, depois de 5, 10 anos, voltam a reformar e precisam ser reeducados, instruídos, aconselhados pelo vendedor. Então, eu vejo essas duas problemáticas. Você tá interessado em abrir uma loja na Praça dos Três Poderes, Brasília? Tem um terreno de estacionamento muito bom e lá está precisando fazer reforma. Várias reformas. Várias reformas. Olha, Furlan, eu estou interessado. Abrir uma barraquinha lá vai fazer sucesso. Acho que tem dinheiro, não vai precisar fazer muito crédito, só que por enquanto a gente não faz milagre. Então, a gente está só em materiais de construção, mas a gente pode conversar, sim. Eu queria pegar, Marcos, esse Por gancho. favor. Eu queria pegar esse gancho do Juliano, porque eu acho que muito dessa dinâmica que ele comentou agora, em relação à pandemia, tem um aspecto interessante de tendência. A gente viu uma Amazon surgir nos Estados Unidos como um marketplace gigante e uma única empresa, né? E, ao mesmo tempo, algum tempo depois, na China, você vê um Alibaba surgindo não como um marketplace, como uma única empresa, mas sim um marketplace composto de um ecossistema, de várias empresas prestando serviço, né? Por outro lado, o que aconteceu com a pandemia? Esse distanciamento social e a tendência das pessoas comprarem nos locais próximos de casa. Então, inclusive a VTEX, do ponto de vista de beneficência, a gente criou um site usando a plataforma chamado Pertinho de Casa, onde compradores e vendedores se cadastram e se aproximam e fazem as negociações. Mas esse distanciamento social, essa aproximação do comércio local, ele faz com que alguns segmentos que já têm isso nativamente, como cosmético, Manatura, Boticário, com porta a porta, polishop, com venda porta a porta e pessoas próximas dos seus conhecidos, eu acho que é uma tendência em vários segmentos e construção é um dos desafios e vejo como uma tendência de usar essa pulverização de pequenos estabelecimentos comerciais para fazer isso, né? A VTEX tem falado muito de marketplace
do ecossistema, e não mais só de sellers e marketplaces, mas sim do ecossistema, afiliados, distribuidores, pequenos varejistas. Então, eu acho que essa é uma tendência também, de você se fortalecer como empresa, criando um ecossistema forte. Aliás, a provocação que o próprio Juliano fez sobre Carrefour como ecossistema, de fato, é só reinterpretar o seu modelo organizacional. Porque nós tivemos as plataformas exponenciais, né, no mundo ocidental, Google, Amazon e daí para frente, e lá para o lado da China vieram os Alibaba, Tencent, JD, todos eles. Mas qual foi a diferença fundamental? É que na China, na medida que eles passaram a controlar o meio de pagamento, eles tinham toda a informação sobre o consumidor no uso que fazia do celular para pagar diferentes produtos e serviços. E isso permitia expandir a oferta a partir dessa informação. Stefani, vocês estão prontos para fazer isso? Até que ponto isso pode acontecer no curto prazo? Eu acho que a gente falou muito da questão do e-commerce, mas não é só a questão do e-commerce. Quando a gente olha o mundo, as regiões, a China realmente tem, a Ásia tem dono. Você olha os Estados Unidos, bom, Alibaba na China, a Ásia, você olha na Europa, é um mix, você olha nos Estados Unidos, Amazon. No Brasil não tem esse player. É um território, na nossa visão, ainda a ser ocupado. Então, tem alguns players locais, especialistas inicialmente, que estão querendo ser esse líder de mercado aqui no Brasil, entrando, inclusive, no varejo alimentar. A gente sabe das declarações, eu vou citar a Magalu, porque todo mundo sabe. Então, é interessante. Estamos num momento que alguns players fortes querem ocupar esse espaço. Magalu é um deles, e o Carrefour também é um deles. Então, eu acho que tem vários pontos aqui. A gente olha os negócios não mais, como eu falei, por formato, por canal de venda, mas é um conjunto de coisas. O que faz a diferença? Dados, a gente não falou de dados. Eu acho que se a gente olhar, por exemplo, a gente lançou no seu aplicativo de compras, é um aplicativo que, além da compra, inclusive, nós já temos 17 milhões de clientes consumidores cadastrados. Então, você tem os dados desses consumidores, você conhece hábito de compra, você sabe o que ele quer, como que ele faz, aonde que ele vai, você conhece tudo dele. Você tem o cartão, nós temos um banco, como vocês sabem, esse banco a gente tem mais de 7 milhões de cartões ativos. Então, você tem uma riqueza de dados, quando você começa a organizar esses dados, inclusive, eu vou falar uma coisa um pouco visionária, mas não pode ser que amanhã o Carrefour seja aglomera, que nem o Alibaba fez, uma série de empresas dentro de um super aplicativo para ser esse player. E que outros players locais estão fazendo isso, tentando fazer isso, porque falar que a gente quer fazer isso e realmente conseguir fazer isso é outra coisa. Então, a nossa visão temos tudo para ser um desses players relevantes, pelos dados que a gente tem hoje. A gente tem, por exemplo, a Karina, que é nossa assistente virtual, são 2 milhões de pessoas falando com ela. A gente não tinha nada há 3 anos atrás. Isso que a gente tem que se lembrar. A gente tem esse cartão que é uma mina de ouro de informações. A gente estava com uma atividade do nosso atacadão, que é a parte de atacarejo, que estava fora desse mundo, mas que já tem um site de venda também, que já olha plataforma B2B, né? Então, esse mundo ele vai ser cada vez mais conectado. E, sendo conectado, aí você agrega mais para se tornar esse player local realmente de relevância. E você esqueceu de mencionar que, salvo engano, vocês têm mais de 20 milhões de faces cadastradas com opt-in para certificação de pagamento também.
Só isso. Exato, você tem toda a razão. É um fato relevante. Agora, como que a gente consegue fazer isso se tornar uma máquina? Marcos, se você me permitir. Por favor, Laffitte, por favor. Eu acho até que você trouxe o exemplo da China e fez algumas comparações, e acho que é super válido a gente aprender com o que aconteceu lá. Porém, o ponto de largada é completamente diferente, né? A China não tinha uma rede de lojas físicas, não tinham varejistas estabelecidos, né? Então, começou de um ponto de partida diferente. Eu acho que aqui na América Latina ainda existe uma competição tremenda aqui no Brasil, como o Stefano também colocou, em relação a quem vai ser o grande vencedor. E nós achamos ótimo essa competição, né? Porque quanto mais competição, mais mercado a gente gera. É maravilhoso. Mas esse é muito interessante do ponto de vista da Samsung, e notadamente da Samsung aqui na América Latina. Nós vemos o desenvolvimento da região em que esse desenvolvimento deva ser feito em parceria. Nós não temos uma visão futura onde nós vamos dominar todo o canal e nós, indústria, vamos agora avançar para cima do varejo. Nós gostamos muito de varejo, conhecemos muito de varejo e gostamos de atuar em parceria, em conjunto com os parceiros locais, né? E que nunca é um só, sempre são vários, né? Eu acho que a complementação desses parceiros é fundamental para o nosso crescimento na região. Então, nesse sentido, se a gente olhar para o futuro, as possibilidades são imensas, efetivamente, em relação à coleta de dados e à tipificação de consumidor e de padrões de consumo. Acho que tem muito, muito, muito dinheiro em cima da mesa nessa direção. Ainda que todos nós vamos precisar, já estamos fazendo, aliás, já é agosto, estamos prontos para implantar a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, né? Independente se ela vai entrar ou não da decisão lá de Brasília, mas nós Samsung estamos prontos e acredito que todos os grandes players também. Mas ainda assim existe assim muito, muito, muito dinheiro em cima da mesa para melhorar a eficiência da nossa comunicação, do nosso marketing, para chegar no cliente com a oferta certa no momento certo. E esse caminho, eu acho que é um caminho que dará mais resultado para todos se ele for traçado em conjunto com indústria e varejo, né? Número 1. Número 2, qual é o outro futuro que está batendo a nossa porta? O futuro do 5G, que vai trazer a efetividade da internet das coisas, né? Então, o 5G a gente não está falando só da latência, que tanto se fala, para viabilizar carros sem condutor, ou da velocidade da transferência de dados para baixar um filme mais rápido. Não, está se falando da imensa capacidade de conexão. Então, nossas casas e nossos negócios estarão efetivamente conectados com o 5G. Então, você vai estar lá, a tua torradeira vai estar conectada com o teu celular, com o teu sistema. Então, de novo, o fornecedor da torradeira vai ter que ter competência suficiente, porque a torradeira vai ser uma entrada de hackers, né? Vai entrar nos seus dados. Então, esse ambiente de dados vai ser imensamente grande, complexo e deverá ser protegido. Então, os parceiros têm que ter consciência dessa situação, como o VTEX, como o Carrefour, como todos aqui, desses potenciais de novos negócios futuros e os riscos agregados também. Mas essa é uma realidade ainda 2021, 2022, já batendo na nossa porta, mas que a gente tem que estar pronto agora. Agora, Laffitte, só para completar um pouquinho, até que se esclareça, né, Laffitte, que a operação direta que vocês fazem, lojas próprias Samsung, são lojas operadas por varejistas de diferentes formatos, certo? Perfeito. Nós não temos nenhuma loja própria física na América Latina operada por nós temos nossos parceiros que operam as nossas lojas nos diversos países. E no Brasil, a nossa loja digital, nossa loja online também é operada por um parceiro. Esse é o nosso modelo de negócio. Nós somos muito, muito colaborativos na nossa cadeia de valor. João, eu ia passar a bola para você mesmo, João, porque o Furlan até comentou a questão da loja, e vocês comentaram dessa transformação da loja, que era um antigo PDV, virou assim um PDX, né? Tem que ter experiência, tem que ter serviço, tem que ter relacionamento, tem que ter educação, tem que ter um monte de coisa para revitalizar frente ao desafio da hiperconveniência que vocês estavam destacando aqui. Agora,
Como é que o e-commerce vai incorporar mais experiência, João, numa venda que tem sido eminentemente racional, né? Eu comparo a oferta, eu comparo o preço, eu comparo o produto, eu comparo a condição e, usualmente, vou comprar onde eu tenho a melhor relação custo-benefício. Você citou, né, alguns dos elementos que estão sendo usados, o social selling, o streaming, o VR commerce, o live commerce. O que mais pode vir por aí para colocar emoção na decisão do e-commerce, João? Me deixa dar uma experiência aqui que eu tive com a minha mulher lá em Orlando, e fui comprar um eletrodoméstico, um aparelho de televisão, vamos chamar assim. E aí, numa cadeia grande dessas lojas de lá, né? Há uns anos atrás. E o vendedor, na hora que nós começamos a argumentar, porque antigamente tinha esse negócio que é o preço fixo, não tem conversa, né? O vendedor, na hora que nós começamos a argumentar, ele entrou no terminal e colocou os preços dos concorrentes tudo. Ele não queria perder o negócio, né? E isso aí me chamou a atenção, faz uns 3 anos. Como é que o vendedor já mudou, né? Está dando um passo à frente e está informado sobre o preço da concorrência, né? Muito bem. João, o que mais vem por aí para colocar emoção numa decisão que tem sido eminentemente racional no e-commerce? Eu não vou fugir da sua pergunta, mas antes eu quero complementar um questionamento que você colocou aqui, muito relevante, que é a questão dos pagamentos, né? Assim, inclusive a gente está esse mês aqui concluindo a integração para permitir o Samsung Pay para todos os consumidores aí pagarem com Samsung Pay, é algo que está aqui no roadmap aqui com a Samsung. Mas você vê, o WhatsApp entrou aí com o pagamento via WhatsApp, né? O governo, o Banco Central está trabalhando lá na questão, além do DOC, do TED, do Pix, né? Que seria um pagamento em questão de segundos, disponível 24 horas, um pouco nessa linha aí, e isso deve também trazer uma revolução. Então, assim, acho que isso também dá debate para mais de 1 hora aqui, só esse tema da informação associada à LGPD, que a gente está sujeito a isso, né? A VTEX também, o LGPR lá na Europa já está implantado há mais tempo, a gente acaba se adequando, né? Então, a gente já está bem preparado para isso. Mas vamos lá, eu acho que o ser humano, a pessoa, e eu vou chamar de novo o que o Juliano comentou, no fundo é a empatia e a humanização, né? Que está em jogo, né? A pessoa é a mesma, se ela está comprando algo no físico, se ela está comprando algo no online, ela acaba sendo o mesmo. É óbvio que no online você tem uma possibilidade de ter uma pesquisa, né, uma sindicância de preço, estoque, disponibilidade, prazo, e aí tomar alguma decisão um pouco mais fria e calculista, mas no fundo é a mesma pessoa. E aí, engraçado você ter comentado isso, que uma primeira apresentação que eu fiz no VTEX Day foi sobre psicologia no mundo do e-commerce, né? E eu fui buscar um cara que é super conhecido, que é o Robert Cialdini, onde ele fez lá atrás um livro super famoso, que é como a psicologia como influenciador e persuasão, né? E, no fundo, existem vários aspectos de psicologia que são usados no mundo online, sem a gente perceber, para que você fomente essa questão da venda sem ter que apelar para um preço baixo. Então, quem compra, comprou também, review de pessoas conhecidas para te influenciar, uma pessoa que tem autoridade para falar daquilo, o medo, né? Corra que está acabando. Então, isso tudo são características de psicologia que acabam sendo usadas também no mundo do e-commerce, porque no final são pessoas. Mas, falando um pouco dessa questão que a gente também estava trazendo aqui, da indústria, do varejo, aproximação e direto ao consumidor, assim,
a gente cada vez mais vai ter que agregar serviço, né? O varejista tem que agregar serviço para se diferenciar da indústria, né? Então, assim, eu tenho o caso da Leverus, né, que era a antiga Multiar. Ele compra produtos da Whirlpool, né, aqueles que são que vendem muito, né, e ao mesmo tempo ele tem a cauda longa também para vender. Então, assim, ele trabalha em parceria com a Whirlpool, onde aquela cauda longa ele vende a partir da Whirlpool, que entrega direto ao consumidor e paga o comissionamento para ele, né, e ele trabalha diretamente com os produtos de alto giro. Agora, como que ele vai se diferenciar de uma Whirlpool se a Whirlpool é a indústria e ele é o varejista? Aí vem a questão do serviço. Então, a garantia estendida, venda de uma garantia estendida, venda do serviço de instalação do ar-condicionado. Então, cada vez mais, né, o varejista no e-commerce, na loja física, é isso, é agregar o serviço, né? E agora, com a questão da pandemia, trazendo de volta aí o tema da pandemia, é a última milha, né? A briga vai ser na última milha, que é um pouco do que o consumidor agora, por conta do distanciamento, quer, que é essa conveniência de entrega na última hora, né? A última milha é a última hora. Acho que é um pouco isso aí. Não sei se eu fugi da pergunta. Não, eu acho que foi perfeito. Mas aproveitando um pouquinho da sua colocação, a importância do serviço, né, e como diferenciar, né, Juliano, nos Estados Unidos, a Sherwin-Williams opera, através de franquias e outros sistemas, mais de 4.600 lojas que, além de vender a tinta, pinta a casa do sujeito, pinta o apartamento, pinta o escritório, ou pinta o depósito, ou o que seja. Quer dizer, é um processo de transformação muito intenso. Agora, Juliano, por que o varejo não avançou nesta linha de entregar a solução incorporando serviço aos produtos e diferenciando? Porque, cá entre nós, né, a hiperconveniência se manifesta também nisto. Como seria bom alguém que com marca, sabe, pintasse a casa, fizesse o projeto, pintasse a casa, desse crédito e a garantia. E você falava dos problemas das reformas, né? Uma coisa é aquele cara que a gente conhece que vem fazer o serviço, que mora perto de casa. Outra coisa é uma marca estruturada, organizada, com toda o seu potencial. Isso vai chegar no material de construção? Vai, está chegando, está chegando. Deveria ter chegado, porque as dores são imensas e eu acho que elas já estavam pedindo esse serviço. Mas só fazendo uma volta pelo início da sua pergunta ao João, Marcos, é uma coisa que eu tenho pensado bastante, né? Eu acho que está claro para todo mundo que os ecossistemas são bacanas, né? E eu acho que esse conceito de ecossistema é o conceito vencedor, mas uma coisa que é importante dizer é que nem todo mundo vai conseguir ser ecossistema, né? Se cada lojinha ou cada lojona quiser ser ecossistema, não vai ter espaço, como já não tem, né? Foi muito bem falado tanto pelo Stefano como pelo Mário, que a gente tem uma concorrência no Brasil de ecossistema que não existe nos países mais desenvolvidos. Isso coloca uma pressão muito grande no custo de aquisição de cliente. Eu volto naquele tema inicial, né? Então é muito bom, acho que para a Samsung, mas para nós que vendemos produtos que estão dentro desses marketplaces, o custo de aquisição de um cliente aumentou muito por causa dessa briga, porque cada um eles têm um leilão sobre leilão que talvez na Amazon não exista, né? Enfim, eu acho que para a gente sair dessa onda do marketplace e dos ecossistemas, a gente precisa trazer o aspecto emocional e aí o João trouxe algumas coisas, né? Mas eu acho que uma coisa que a gente pode trabalhar muito no emocional, e eu vou chegar na sua pergunta, a questão do serviço, né? Porque o emocional, o que é? Nada mais é do que você tratar com essas dores aí de uma forma mais emocional. Então, qual é uma dor que a gente tem na obra, por exemplo? É a ansiedade. A ansiedade de não conseguir pagar a obra inteira até o final. Então, é por isso que a gente tem o crédito, né? Qual outra ansiedade que a gente tem? A outra ansiedade é se o pedreiro vai chegar no dia seguinte para fazer a minha pintura ou para subir a parede e depois fazer a laje.
Então, qual é a solução para isso? E aí é muito emocional também, não é só prático, é emocional, porque eu estou tirando a ansiedade e estou cumprindo o serviço que é de fazer a laje, fazer o telhado. A questão da instalação. Essa é a próxima fronteira, a gente começou a entrar nisso, a gente tem instalação de alguns produtos, nosso principal produto, que é o piso, a gente já tem serviço de instalação, e a gente está contratando mais e a gente está fazendo parcerias para outros serviços de reparo com players do mercado. Então, a gente tem essa característica do nosso mercado muito forte, que a gente deveria entregar, vender parede pintada e não vender tinta, por exemplo, né? Então, a gente deveria vender casa feita e não materiais para construção. Só que é uma realidade muito difícil e, para ser bastante humilde, a gente não avançou porque a gente não tinha as condições e talvez não tinha uma visão e uma pressão tão grande que existe agora, né? E aí, eu acho que tem uma grande reconfiguração nas empresas para que isso aconteça, e isso também é a nossa empresa. A gente precisa se organizar totalmente, né? Antigamente, a gente gastava muito dinheiro com marketing e comunicação mesmo, né? Com promoção. Hoje, o que o meu departamento de marketing, pelo menos, virou? Virou, antes de mais nada, um departamento de educação, treinamento e serviço. Todos os serviços que a gente lançou nessa pandemia, a gente lançou, por exemplo, uma loja itinerante, que chama Telha Norte na sua porta. É uma loja que vai até hoje, todos os dias, em condomínios diferentes, com uma gama de produtos de reparo e organização da casa, a preço de custo, para servir as pessoas que não querem se locomover por causa da pandemia. Isso foi criado pelo departamento de marketing. Mas aí você vai falar assim, o que tem a ver com o departamento de marketing? Não deveria ser departamento de operações ou comercial? Não. Tem tudo a ver com o que a gente diz que o engajamento do cliente precisa. O cliente, ele só vai engajar com uma marca, não é a marca que vai dar a promoção, que vai se comunicar com ele. É aquela marca que vai dar o serviço. Então, tudo que a gente está falando de serviço. Exatamente. E aí, sem pensar em vender nesse momento. Porque uma coisa que a gente também viu na pandemia, eu tenho falado bastante, a gente aprendeu de volta que a ordem correta dos fatores é servir primeiro e depois a gente vende. Então, a gente precisa atingir as dores através do serviço e depois a gente vai vender. E não o contrário que a gente se acostumou a fazer, é preço. Porque, no final das contas, quem vai poder brigar com isso é só o ecossistema e o marketplace que tiver muita escala. E os outros players não vão poder bater contra isso. Então, a gente tem que ir para um lado emocional. E o emocional passa pelo serviço, como você bem indicou, Marcos. Ô Marcos, você acha que o posto Ipiranga podia expandir os negócios e tornar-se uma grande loja virtual? Porque ele tem os propagandistas fortes dele. Em verdade, Fulano, o movimento dele é também, como muitos, e o Juliano destacou isso, o Stefani também comentou, está todo mundo querendo um ecossistema para chamar de seu, tá certo? E no caso do Ipiranga, ele já tem o meio de pagamento, ele tem o programa de fidelidade, ele tem a loja, ele tem o combustível, o grupo tem farmácia. Então, de alguma maneira, todos eles, neste momento, estão focados em seguinte: como eu dou instrumentos à minha estrutura para acompanhar, monitorar, receber, prestar serviço e fidelizar o consumidor. E eu acho que nós vamos passar, e aí eu pergunto ao Stefani, nós vamos passar provavelmente por um processo de integração de negócios, que pode até ser societária, mas não necessariamente tem que ser societária, porque a integração vai ser o caminho para poder conjugar tudo isso e poder entregar mais para um consumidor que está muito mais empoderado do que estava antes. É isso mesmo, Stefani? Carrefour vende combustível. Marco, você fez a pergunta e a resposta, mas eu vou exatamente nessa linha. Primeiro, eu queria voltar na questão da comunicação de marketing. Eu acho que cada vez mais a gente, para fidelizar os consumidores, além da excelência no serviço, na minha opinião, não é mais suficiente isso. A gente tem que criar emoção. O consumidor está cada vez mais interessado em
qual é o posicionamento da empresa, da marca em relação a tal e tal assunto. A gente viu isso recentemente com o problema lá da pessoa, esqueci o nome dele também, que foi morta nos Estados Unidos, o negro, que foi, lá, de uma forma horrível, assassinado. E a gente vê a sociedade questionar as empresas sobre qual é o posicionamento em relação a isso. Cada vez mais, essa questão de posicionamento das empresas, e quem fez isso muito bem, já faz muito tempo, por exemplo, é a Nike. A Nike assumiu alguns posicionamentos extremamente corajosos e que a gente vê um movimento nesse sentido. A gente foi questionado imediatamente depois desse problema, dessa fatalidade, a gente foi questionado, qual é o teu posicionamento, Carrefour? Você vai entrar na onda? Aí é complexo. Mas eu queria falar isso porque eu acho que a questão da emoção, do posicionamento vai se tornar cada vez mais relevante. E não mais, a gente falou muito de promoções, e nós do Carrefour achamos que isso, a gente tinha mais ou menos 1/3 da nossa venda até o ano retrasado, que era em promoções. Hoje a gente já está a menos de 25%, só para te dar uma ideia. Então, realmente a gente entende que isso não vai fazer mais diferença. Quer dizer, vai ser um diferencial não ter mais esse volume de promoção. Voltando à sua pergunta, a gente vê o varejo no momento de testar, de fazer iniciativa. A gente falou de parcerias. Quem diria que um dia a gente teria, que um dia nós teríamos lojas em lojas dentro do Carrefour? Ninguém. Eu vou dar um exemplo. A gente fez uma experiência que a gente não continuou com o Magalu, mas temos experiências muito interessantes com a Swift, que vende realmente na nossa loja, é uma loja para vender produtos da Swift. JBS, exatamente. Quem diria, Swift, desculpa, JBS. Quem diria que a gente faria isso um dia? Irota, por exemplo, tem um movimento muito grande de comida pronta para o consumidor levar, takeaway. Quem melhor está hoje fazendo isso no mercado? Não é o Carrefour. Então, com quem eu vou fazer a parceria para fazer isso acontecer de uma forma rápida? É isso o ponto. Então, cada vez mais a gente vai se adaptando e testando novas iniciativas. E eu acho que quem conseguia... é difícil, porque a gente nasceu numa época que tudo era muito claro. O varejo era o varejo, a indústria era a indústria. Hoje tem interseções de todo lado. Então, qual é o posicionamento certo, as limitações dentro desse novo mundo? E, independente da pandemia. A pandemia ela só acelerou esse movimento, na minha opinião. Se a gente olhar a ideia também, uma outra ideia, que eu vou dizer até aonde pode ir essas questões, aonde podem ir essas questões. Nós fizemos uma parceria com um varejista alimentar de Minas Gerais para ele assumir nossas 17 lojas em Belo Horizonte, tirando a nossa marca, colocando a marca dele. Isso, se não é uma experiência aí nova no varejo, o que é isso? Eu pergunto. O PNL é nosso, mas ele gerencia essas lojas para nós, porque a gente entende que ele tem um conhecimento desse mercado muito peculiar, que é o mercado mineiro, que só ele ou alguém de lá pode entender. Então, são movimentos que têm vários pontos de teste, de iniciativas. Alguns vão dar certo, outras não. Mas o ponto é testar, fazer esses testes sempre. Eu acho que dentro dessas iniciativas que a gente tem, alguns vão dar certo, outras não. A gente comprou há pouco tempo uma food tech, a Cybercook, era uma compilação de receitas. Bom, ok, bom para o consumidor, mas o que a gente pode fazer com isso? A gente tem hoje 1 milhão de clientes cadastrados. Qual é o interesse desses clientes? É como que eu faço uma porção a menos de R$10 fazendo minha compra no Carrefour. Então, você consegue fazer todo esse movimento,
entrando no Cybercook. Então, são iniciativas que a gente tem que vão realmente, na nossa visão, fazer a diferença, Marco. Stefania, eu acho que, aproveitando que você colocou, nós podemos colocar isso aqui como conceito do admirável mundo novo do consumo e do varejo, onde a concorrência e a integração são transversais. Porque... Mas na verdade, esse ambiente ele transcende o varejo, né? Porque na própria indústria também nós temos concorrentes e competidores onde a fronteira não está mais tão clara assim, quem é o seu concorrente, quem é o seu parceiro de negócios, né? Nós mesmos, na arquitetura industrial, nós temos concorrentes na frente, na vitrine, mas são nossos clientes no supply chain de componentes, né? Então, isso se transforma, essas fronteiras que anteriormente eram tão claras e tão fáceis de serem definidas, hoje elas estão bem diferentes e bem mais borradas aí nesse ambiente. E como você está citando, Stefani, quer dizer, as lojas da Swift, que pertence à JBS, eu não tenho muita dúvida que a primeira inspiração dela foram as lojas da Perdigão, a loja da Perdigão e da Sadia, que pertence à BRF. Mas esse é admirável mundo novo mesmo, onde a velocidade em que as coisas estão acontecendo cria um cenário, a própria Samsung, né, que trouxe o conceito do Samsung Pay, Apple Pay, e agora você tem uma outra realidade que vem aí com o Pix, e aí eu te pergunto, Laffitte, o quanto você visualiza que o pagamento instantâneo pode alterar papéis dentro da estrutura do varejo, da indústria, do mercado financeiro, da indústria fornecedora, porque quem tiver este instrumento à sua disposição vai estar monitorando o consumidor e pode usar esta informação para criar diferenciação. Pergunta muito instigante e muito difícil de ser respondida. Sem dúvida, meios de pagamento é um capítulo à parte nesse mundo em transformação do varejo. Meios de pagamento é algo que nós mesmos, como você falou, a gente está prestando muito atenção. Nós trouxemos o Samsung Pay e já tem novos capítulos sendo escritos do Samsung Pay, como o João Teixeira falou, junto com o Vitex e outros parceiros. Eu acho que a gente não pode perder de foco a conveniência do consumidor nesse momento dos meios de pagamento. Como a gente viu, existe não só uma competição em quem vai ser o grande fornecedor, a grande plataforma digital no Brasil, mas também quem vai ser o grande fornecedor do super app, o super aplicativo no Brasil, né? E não há espaço para tanta gente assim, a gente sabe disso, né? Mas vai ser vencedor aquele que focar mais na conveniência do consumidor e que conseguir transformar essa conveniência em valor agregado para ele. Mas vem muita transformação nesse sentido, muita transformação. Principalmente para nós no Brasil, onde a gente sabe que o nosso sistema financeiro é muito eficiente, porém, tem poucos players, né? João, só complementando uma coisa, Marcos, essa conveniência que o Laffitte falou, assim, em função do Pix, né, pagamento instantâneo, ele traz essa questão do contactless, né, ou seja, pagamento sem contato, né, por aproximação, que vem de encontro aí a questão do distanciamento social por conta da pandemia. Né? Então, é uma tendência, certamente. Perfeito. Agora, João, aproveitar um pouquinho, né? Quanta ousadia da VTEX, né? Em e-commerce se transforma numa multinacional brasileira presente em muitos países e um projeto realmente ambicioso de transformar mercados, inclusive, né, leste europeu e tudo mais, através de uma plataforma de e-commerce. Até onde vai essa ambição e em que ponto vocês estão de um movimento talvez mais agressivo, de um IPO ou coisas desse tipo? Eu vou responder a sua pergunta comentando um fato pitoresco. Quando a gente lançou a marca nova, há 3 anos atrás, esse logo que está no backdrop aqui atrás, para o lançamento da marca, o Mariano, nosso fundador, soltou um balão, né, em tamanho gigante, no formato da marca, que chegou até a estratosfera, né? Então, até onde a VTEX vai,
até a estratosfera, não vai parar aqui no planeta Terra. Essa é a ambição da VTEX. Assim, o mais difícil, eu acho que a gente já fez, no sentido de sair da fronteira Brasil, né? Aqui, se tem um lugar que a gente pode aprender sobre e-commerce, sobre varejo, é Brasil, né? Porque tudo é feito para dificultar as coisas, né? Então, assim, todo dia a gente tem que vencer uma barreira e uma dificuldade. Então, assim, e quando eu falo Brasil, também a América Latina, né? A complexidade da logística, a complexidade da carga tributária e dos seus impostos. Então, assim, você fazer um e-commerce na Europa e nos Estados Unidos, na Europa, que tudo é muito mais próximo, não tem uma complexidade logística. Então, assim, América Latina e Brasil é o maior desafio, né? Vencido isso, e hoje a gente é líder, né, na América Latina, Europa e Estados Unidos é uma questão de tempo e a gente está trabalhando com um plano de até 2024 ser um líder e provavelmente IPO e assim por diante. Eu acho que esse é um pouco do caminho. A mensagem é o seguinte: quem criou plataforma de e-commerce adaptada à questão tributária no Brasil vai ter sucesso em qualquer lugar do mundo. É isso? É isso mesmo. Simplificando, é isso. Como é que vocês estão lidando com esse problema mundial dos hackers? Recentemente, né, eu tive uma experiência aí de não conseguir acessar os meus exames feitos num grande hospital de São Paulo porque tinha sido invadido. E cada vez é mais comum isso, né, de empresas de todo tipo são invadidas e esses dados pessoais ficam disponíveis para fazer coisas ilegais, né? Como é que será que isso é uma doença que veio para ficar? Furlan, essa sua pergunta é até uma quebra de paradigma, né? A VTEX, há 8 anos atrás, a gente lançou um checkout sem usuário e senha. Antes do Uber ou iFood, né, virar uma febre por conta de não ter fricção no processo, não ter usuário e senha, a gente já tinha isso resolvido, não só no celular, que é mais simples você com o teu celular, mas no próprio desktop. E quando eu falo a questão de não ter usuário e senha para você fazer o checkout, porque a gente sempre associa muito à questão do físico, né? Você, Furlan, foi num restaurante, na sua vida, já foi em vários restaurantes, e nunca um garçom pediu usuário e senha para você entrar no restaurante. Então, a gente entende que também no online não deve ter isso. E aí, respondendo a sua pergunta, a partir do momento que eu tenho usuário e senha cadastrado, eu estou sujeito a alguém descobrir aquele usuário e senha e fazer um estrago. A partir do momento que eu não tenho usuário e senha, eu não tenho o que descobrir para poder fazer um estrago, entendeu? Então, uma quebra de paradigma que a gente fez aí, obviamente, tem toda uma inteligência por trás e uma segurança por trás de poder fazer uma compra sem usuário e senha, de tal maneira que ela fique mais segura ainda por conta de não ter algo a ser descoberto, entendeu? Esse é um pouco do segredo da VTEX também, de estar crescendo 40% ao ano aí nos últimos 8 anos, tá? Eu não tinha pensado nisso. Pessoal, eu lembro que nós acertamos com vocês e vocês nos concederam um tempo de vocês e nós prometemos cumprir o horário. Já descumprimos, porque a conversa está tão ótima que acabamos avançando um pouco mais. Eu queria propor, até em respeito a vocês que têm outros compromissos, que nós fizéssemos uma rodada final, assim, bem objetiva, bem direta, o que vai passar e o que vai ficar, especialmente no e-commerce, nesse período da pandemia. Começamos com o Stefani? É muito simples. Manter esse crescimento que a gente obteve nesses últimos meses, que foi espetacular no segundo trimestre. A gente fez num trimestre os 3 anos do nosso plano, ou seja, é um marco muito significativo. O alimentar, que era muito pequeno, uma atividade pequena dentro do nosso portfólio, cresceu realmente de uma forma extraordinária. O não alimentar também,
mas realmente para nós o mais importante é a questão de manter esse crescimento para os próximos meses. A gente sabe que não vai ser fácil, porque esse consumo durante a pandemia foi impulsionado pela ajuda emergencial, e a questão é o que vai acontecer nesses próximos meses. Então, isso é outra conversa, mas a gente sabe que tem desafios grandes, estamos super engajados em manter essa dinâmica muito boa, atendendo os consumidores sempre com qualidade, sempre com prazo, sempre com essa experiência do consumidor boa. Eu acho que isso é importante para fidelizar os mesmos consumidores. Agora, Stephanie, na tua opinião, tem alguma coisa que é só deste período e daqui para frente vai voltar ao tal novo normal e nós vamos esquecer isso? Não. A nossa visão é que isso não volta. Ou seja, pode até crescer menos rápido, essa questão do e-commerce, mas essa tendência é para ficar. Ou seja, não vai ter uma volta pré-pandemia. Sem dúvida, não, na nossa visão, não vamos ter. Juliano, na tua visão, o que passa e o que fica? Olha, para mim, o que vai passar são os serviços mal feitos na internet. E o e-commerce mal feito, porque durante a pandemia a gente não tinha escolha, a gente usou esses serviços, tá certo? E certamente passando, a gente vai ter outras escolhas e vai poder usar outros serviços. Mas por que eu acho que é a única coisa que vai ficar? Porque o patamar realmente mudou. O patamar do digital, do e-commerce mudou e vai ficar. A prova é que diversos comércios, o nosso especificamente, a gente abriu as lojas, tem alternativas de sobra e o e-commerce não para de crescer. Agora, o que eu acho uma coisa interessante para deixar aqui é que o e-commerce está passando por uma grande mudança. Ele passou pela mudança que ele começou no desktop, né, no computador, ele foi para o mobile, né, e agora ele se desintegrou completamente, né? Ele saiu do .com ou do .com.br. Agora, como o João bem disse lá, né, ele agora virou live commerce. A Globo, inclusive, lançou, né, o T-commerce, né, o TV commerce. Então, ele está tem o social commerce, ou seja, o e-commerce já não é mais só no .com.br. Ele é no telefone, ele é no vídeo, ele é na TV, ele é na vida social. Acho que isso aí é um grande desafio. Acho que vai ser muito bacana esses próximos meses aí nessa evolução, e a evolução vai ser cada vez mais rápida. Maravilha. Bom, Lafite, na tua visão, o que passa e o que fica? Acho que como o Juliano falou, o que passa é a experiência ruim, o que passa é a falta de segurança dos dados, porque isso vai ser uma demanda muito grande. Nós temos uma visão muito crítica em relação a isso. A nossa solução de segurança de dados não é só em software, não é só em sistema, mas também em arquitetura do próprio chip. Então, os nossos celulares, eles têm uma arquitetura do chip, onde traz um espaço, obviamente um espaço virtual, mas dentro do desenho da arquitetura do chip, um espaço seguro, que a gente chama de NOx, e é uma solução certificada e aprovada por órgãos aí reconhecidos globalmente como FBI e outros órgãos norte-americanos em termos de segurança de dados, porque esse é um tema muito, muito importante. E então essa sensação ou o descaso em relação à segurança de dados, ele vai ficar no passado, porque é impossível você ter sucesso no mundo futuro se você não tiver uma solução nessa direção. O que ficam são os clientes vão ficar no ambiente online, não tenho dúvida disso. Quem tem uma boa experiência, e muita gente teve boas experiências na América Latina no online, essas pessoas vão ficar, porque é muito conveniente, é interessante. Eu mesmo tinha vários itens que eu nunca pensaria em comprar online, comprei online e olha, hoje estou feliz, estou satisfeito, tem entrega, tem retorno. Então, sim, os clientes latino-americanos vão ficar no online, e aquela empresa, aquela marca que combinar o online com experiências offline no ponto de venda, eu acho que serão as mais vencedoras, as maiores vencedoras nesse ambiente futuro. João, a tua opinião é seguramente muito importante pela visão cada vez mais global e cada vez mais especialista que vocês têm. O que passa e o que fica no e-commerce? Bom, primeiro, por que eu acredito, né? Assim, em média,
As pessoas passam 6 horas por dia na internet e o brasileiro fica mais de 9 horas por dia na internet. E a gente, em 210 milhões de habitantes, nós temos aí uma demografia de muita pessoa jovem. Então, assim, a gente só acelerou, eu concordo totalmente com o Stefano, a gente só acelerou o processo do digital e isso não tem volta, né? Então, aqueles late adopters, ou seja, as pessoas que demoram para adotar novas mudanças aí, não volta mais para o offline apenas, ele fica também no online. Soluções, serviços e trabalhos digitais, como o pagamento digital, sem contato, que a gente comentou, o semi-hour delivery, né, entrega na mesma hora, eu acho que é uma tendência, e venda por streaming. Eu aposto muito nessa questão da venda por streaming, que a própria Globo fez, né, eu mencionei no começo da live dengo.com.br, acessem depois, que é muito, muito inovador. Bom, eu queria agradecer enormemente a vocês, João, Laffitte, Stefani, Juliano, ministro Furlan, por essa agradável companhia de final de tarde e tudo aquilo que vocês proporcionaram de informação. Vocês viram que se a gente não se controla aqui, nós vamos embora. Aliás, fomos muito adiante do tempo previsto. Mas o mérito, eu vou escapar dessa, o mérito é todo de vocês, os responsáveis são vocês, que fizeram desse papo ser da forma que foi, com tanto conteúdo, de uma forma tão espontânea, tão gostosa. Ministro Furlan, uma palavra final? A palavra final é muito obrigado. Eu aprendi muito e espero que cada um daqueles que assistiram a nossa live de hoje tenha recebido informações que vão ser de grande utilidade ou, no mínimo, vão ter que conversar com o travesseiro de preocupação. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Tudo de bom. Boa noite a todos. Obrigado, viu, gente? Tchau, Grande tchau, abraço. pessoal. Obrigado.